E olha só, nós vamos ver agora uma entrevista coletiva que aconteceu lá nos Estados Unidos, a primeira entrevista coletiva na Casa Branca, logo após a sanção sobre Alexandre de Moraes. Você vai ver aqui o secretário de Relações Exteriores de Donald Trump falando sobre essa sanção que eles impuseram sobre o Alexandre de Moraes. Logo em seguida, vai falar aqui a porta-voz lá do Trump, da Casa Branca, sobre a taxação de 50% no Brasil. Ela vai falar aqui também. E em seguida, pessoal, olha só, o Lula mandou uma comitiva ali, os seus representantes, senadores, para conversar lá nos Estados Unidos, para ver se amacia as coisas lá, mas não adiantou de nada, pelo contrário, eles voltaram apavorados. Vocês vão ver aqui a resposta que eles ganharam lá nos Estados Unidos. E ainda, pessoal, para fechar com cereja do bolo em cima, olha só, Alexandre de Moraes, os bancos avisaram que bloquearam todo o recurso dele e agora ele ficou zerado. Preste atenção nessas matérias aqui, o vídeo está sensacional, pessoal. Dá um like aí nesse vídeo, se inscreva aqui no canal. Olha só o que temos para mostrar hoje, confira aí. Em 31 de julho, o secretário Rubio anunciou sanções sobre o ministro da Suprema Corte brasileiro, Alexandre de Moraes, que usou a sua posição para fazer prisões arbitrárias pré-julgamento e minar a liberdade de expressão. Moraes abusa da sua autoridade, se envolvendo em um esforço autoritário e politicamente motivado de silenciar vítimas, emitir ordens secretas, compelir plataformas online, incluindo companhias de redes sociais americanas, a banir indivíduos por postar discurso protegido. Como o secretário Rubio disse no X, nossas ações são um aviso para aqueles que estão pisando nos direitos fundamentais dos seus cidadãos. E togas não podem protegê-los. Sobre a questão ao ministro da Suprema Corte brasileiro, qual é a posição do Departamento de Estado sobre o que levou a essa sanção anunciada pelo Departamento do Tesouro? O que os Estados Unidos entendeu que era uma principal coisa a respeito disso? Resposta: ele abusou da sua autoridade ao fazer um esforço politicamente motivado contra críticos políticos, com ordens secretas, compelindo plataformas digitais, incluindo companhias de redes sociais americanas, banindo conteúdos por postar discurso protegido. Ele também autorizou prisões sem julgamento arbitrárias e minou a liberdade de expressão. As ações tomadas por Moraes impactam cidadãos e residentes nos Estados Unidos e não aturamos aqueles que utilizam sua autoridade para abusar dos direitos de cidadãos americanos. A pergunta: há alguma indicação de mais sanções ou de restrições a cidadãos brasileiros, agora ou no futuro próximo? Talvez no próximo ano, quando vai ser a Copa do Mundo? Ele: não vou dizer o que teremos em termos de mais anúncios de sanções ou de mais ações nesse sentido, mas o que eu posso dizer é sobre essa sanção, que destaca o quão sério tudo isso é. Pergunta: como é a situação diplomática em termos de envolvimento dos dois países? O secretário Rubio teve algum encontro aqui sobre essa questão? Tem alguma posição do governo sobre isso? Ele: eu não tenho nada para dizer sobre a reunião do secretário. Você disse que as tarifas recíprocas iam entrar em vigor amanhã. Isso inclui as tarifas automotivas sobre Japão, Coreia. Tudo isso vai entrar em vigor amanhã? Caroline: então, alguns dos países que você mencionou, Japão, Coreia do Sul, eles têm tratados apalavrados que o presidente organizou, e nós prometemos que o presidente iria negociar com países por todo o mundo para ter acordos personalizados, dependendo dos desafios desses países, o quanto eles extorquiram os Estados Unidos, dependendo da nossa indústria fabril, e o presidente fez isso. Dos nossos 18 principais parceiros comerciais, 2/3 desses parceiros comerciais conseguiram um acordo. Enviamos 17 cartas para países pelo mundo. E o resto desses países que ou não têm um acordo ou não têm uma carta, eles vão ouvir da casa desse governo até a meia-noite de hoje. Então, sim, as tarifas vão entrar em efeito. Se houver mais acordos entre agora e a meia-noite, eu nunca excluiria o presidente. Ele já fez essas coisas, ter 3 negócios em um único dia. Então, vamos ver o que acontece. Mas, sabe, líderes estrangeiros estão tocando o telefone, percebendo que esse prazo é real para eles amanhã. Pergunta: como é que é a logística para a imposição das tarifas? Quando é que vai entrar em vigor? Ela responde: vai ter uma ordem executiva em algum ponto aqui à tarde ou à noite e vocês vão ficar atualizados.
Outra pergunta. Alguns países tiveram contatos com oficiais americanos, outros estão tentando negociar ainda. Caroline, tem muitos países que eu sei que entraram em contato. Eu acho que cerca de 200 países entraram em contato com o time de tarifas. Como eu disse anteriormente, e o presidente disse, iremos priorizar nossos principais parceiros comerciais. O que nós fizemos, dos 18 principais, 2/3 já têm acordos. Mas eu sei que o time comercial tem trabalhado dia e noite para tentar se corresponder com tantos países quanto possível. Mas se eles não ouviram de nós até o momento, eles irão receber uma carta ou uma ordem executiva até a meia-noite de hoje. Agora nós vamos ver a resposta que os enviados de Lula tiveram ao chegar ali nos Estados Unidos. Eles acharam que era só chegar lá, bater na porta e fazer o L que ia dar tudo certo. Se deram mal. Senadores enviados de Lula voltaram com uma resposta triste para o 9 Dedos. Confira aí. Imagine a vergonha que é você preparar um grupo para resolver um grave problema no seu país, ir lá para tentar resolver o problema, mas acabar voltando com uma notícia muito pior. Todo mundo acompanha agora essa empreitada heróica dos nossos senadores que não conseguiram nem sequer derrubar um IOF. Foram para os Estados Unidos achando que conseguiriam resolver a questão do tarifaço, já que o Lula é um cachaceiro que ninguém quer escutar e o Bolsonaro e o Trump não querem nem conversar com ele. Mandou Mauro Vieira, também não conseguiu conversar com ninguém. Alckmin, todo mundo está ignorando o Alckmin. Quem é que vai querer conversar com um cara que tira foto com líder de grupo terrorista? Daí vão alguns senadores bem intencionados? Acredito que sim. Foram bem intencionados, só que eles foram para lá no período que o Congresso americano está de férias. Não ria, está de férias. Conseguiram falar apenas com alguns parlamentares do Partido Democratas, que é o partido de oposição, ou seja, não tem interferência nenhuma em lugar algum, até porque eles são minoria hoje na Casa dos Representantes nos Estados Unidos. E ao invés de resolver o problema, ou dar um passo em direção a resolver o problema, lá eles entendem, são informados de que o problema é muito pior do que se havia imaginado. E aqui é o senador Carlos Viana, dando uma entrevista para a Globo News, ele explica que essa tarifa de 50% não é nada comparada ao que o Congresso inteiro americano está prestes a votar. Nós, como o grande mérito que temos a oferecer desse trabalho, além da reabertura de diálogo de parlamento para parlamento, nós também estamos aqui levando ao Brasil antecipadamente um recado. Ou seja, o grande mérito deles é trazer o recado que a situação é muito pior. Há outra crise pior que pode nos atingir nos próximos 90 dias. Tanto republicanos quanto democratas foram firmes em dizer que eles irão aprovar uma lei que vai criar sanções automáticas para todos os países que negociam com a Rússia. Para ficar bem claro, tanto os democratas quanto os republicanos, ou seja, tanto a esquerda quanto a direita, aí já não é Donald Trump assinando um decreto, os representantes eleitos dos Estados Unidos vão cobrar taxas 100% para países que financiam a Rússia. O Brasil triplicou o financiamento, o comércio com a Rússia para financiar a invasão da Ucrânia. E não será um decreto do presidente da República, como nós estamos falando do tarifaço, uma decisão pessoal da presidência da República. Será uma lei americana que vai impor. Os dois partidos já são claros de que aprovarão essa lei e não será, portanto, uma decisão do presidente dos Estados Unidos, será uma decisão do Congresso americano que será respondida. Então, o Brasil tem tempo para se preparar, para buscar consenso, buscar diálogo, como não teve nessa questão agora das tarifas a partir do dia 1º. Nós temos que trabalhar com antecedência. Então, a política externa brasileira está sendo avisada de que há algo que poderá nos atingir com muito mais força nos próximos 90 dias. Para que fique bem claro, desde que a Rússia invadiu a Ucrânia e Lula chegou ao poder, ele triplicou o comércio com a Rússia. O objetivo é comprando diesel. O objetivo, é claro, é financiar a Rússia na invasão da Ucrânia. 3 países aumentaram exorbitantemente o comércio com a Rússia: China, Índia e Brasil. Esses 3 países correm o risco agora de ter sanções de 100% de tarifas. Além disso, a OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte,
que tem vários países da Europa, Alemanha, Polônia, França, Itália, Espanha, Portugal. Estes países também ameaçam sanções à China, Índia e Brasil por estarem financiando a Rússia, uma ditadura que está invadindo a Ucrânia. Aí, meu amigo, esquece, fala, é culpa do Bolsonaro, é culpa... São tantas ações equivocadas cometidas por esse governo. O caminho errado que o Brasil está seguindo está sendo tão podre que as consequências agora virão. Então eles foram lá para tentar resolver uma tarifa de 50, voltam com a notícia que 50? Meu irmão, prepare, a tarifa vai ser 100. E não tem nada a ver com o Eduardo Bolsonaro. Bolsonaro não, é pelo fato do Lula estar financiando ditadura, invadindo um país democrático. O mundo já não aguenta mais essa guerra e eles entenderam. Tem que cortar a torneira de dinheiro que está entrando na Rússia. E uma dessas nações que está fazendo isso é o nosso glorioso e soberano Brasil. Então, assim, são senadores bem intencionados. Acredito que foram lá, né, o outro lá de bermuda numa reunião. Cara, assim, eles foram bem intencionados. A gente tem que admitir isso. Foi até bom que eles foram lá, porque agora eles entenderam a gravidade da situação. Porque enquanto está aqui apenas sendo alimentado pela porcaria e mentira da Globo e da extrema imprensa, as pessoas não entendem a gravidade da situação que o Brasil está enfrentando. E essa é a bomba que eles estão trazendo de volta. Pois é, pessoal, e não para por aí. Porque o Moraes já teve as suas contas ali bloqueadas aqui no Brasil. Os bancos não querem nem saber, pessoal, se é ministro, se é advogado, se é Lula. Se mandou bloquear, eles vão bloquear. E agora ele ficou até sem cartão de crédito. O Deltan Dallagnol, aquele mesmo que colocou o Lula na cadeia junto com o Sérgio Moro, vai trazer isso aqui agora. Olha só o que já aconteceu com o Alexandre de Moraes, que agora ficou triste, né? Agora a coisa ficou feia. Confira aí. Aê, perdeu, mané, perdeu! Bancos já estão aplicando a lei Magnitsky sobre Alexandre de Moraes, que foi a loucura. Bom dia, bom dia, bom dia, meu muito bom dia para você que está louco da vida de feliz nesse dia Magnitsky. Porque nesse nosso primeiro encontro com Justiça do Dia, eu vou te mostrar a repercussão da aplicação da lei Magnitsky sobre o ministro Alexandre de Moraes em 3 pontos. Primeiro, vou te mostrar como que os bancos brasileiros já correram para aplicar a lei Magnitsky contra o ministro. Segundo, eu vou te mostrar como que a situação dele pode e ainda vai piorar, e muito. E em terceiro lugar, eu vou te mostrar uma imagem inacreditável de como que o Alexandre de Moraes reagiu ontem ao ser sancionado por essa lei. E eu já te dou um spoiler, olha, enlouqueceu é pouco para descrever o que eu vou te mostrar. Bora então aqui para o primeiro ponto com essa matéria que saiu no Estadão. Olha aí comigo. Bancos acionam departamentos jurídicos e dizem que toda transação em dólar está proibida para Moraes. Pois é, para o ministro Alexandre de Moraes não teve nem 24 horas, nem 48 horas, nem 72, foi imediato. E aí você pode me perguntar, ué, Deltan, mas é só isso aí? Só vão impedir o ministro de comprar e vender dólares? Não. Leia aqui comigo que é bem pior do que isso. A certeza inicial é de que vai afetar qualquer transação que envolva câmbio no Brasil. Há operações, contudo, que mesmo feitas em uma outra moeda, em algum momento são liquidadas em dólar. No momento em que ocorre essa conversão, seriam bloqueadas. Isso afeta, por exemplo, compras com cartão de crédito e com cartão de débito do ministro, ou seja, tudo que passe pelo dólar. Gente, vocês conseguem imaginar o ministro Alexandre de Moraes hoje, indo lá hoje comprar um pão de queijo, um cafezinho na padaria, colocando lá o seu cartão na maquininha e aí aparecendo a mensagem, transação não autorizada? Pois é, essa é a nova realidade do ministro. Cartões de crédito com bandeira Visa e Mastercard, cancelados. Serviços de streaming como Netflix, HBO Max, o Prime Video, cancelados. Compras na Amazon, canceladas. Serviços de e-mail, cancelados. Ouvir uma musiquinha no Spotify, cancelado. Tudo que você conseguir imaginar que seja provido por uma empresa americana ou que tenha negócios com os Estados Unidos vai cancelar todos os relacionamentos com Alexandre de Moraes. A vida financeira do ministro vai simplesmente se tornar inviável. E mesmo que os bancos brasileiros, como Caixa, Banco do Brasil, insistam em manter as contas de Moraes, até eles podem entrar na roda e serem punidos pelos Estados Unidos. Olha o que contou aqui a coluna do Lauro Jardim. Com operações relevantes nos Estados Unidos,
O Banco do Brasil poderia estar sujeito à Lei Magnitsky, a legislação americana que impõe sanções a estrangeiros acusados de violar direitos humanos. O receio é que, caso o Departamento de Estado acione o mecanismo contra Moraes, o Banco do Brasil precise cumprir as sanções e congelar eventuais contas ligadas ao ministro. Um cenário politicamente explosivo, e que aconteceu, porque as sanções foram aplicadas. Aqui ele estava escrevendo antes de serem aplicadas. Então, um cenário politicamente explosivo. Um banco público sancionando um ministro do STF não é algo trivial. Nesse dilema, duas alternativas surgem no horizonte. O Banco do Brasil enfrenta o risco de descumprir leis internacionais ou seria obrigado a encerrar suas operações nos Estados Unidos para evitar retaliações. Mas me parece que isso aí não é uma solução não, viu? Porque mesmo encerrando operações nos Estados Unidos, ainda vai precisar de relações com os bancos americanos, fazer contrato de câmbio, fazer remessas internacionais, compensações. Parece aquela situação para o Banco do Brasil de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Agora bora aqui para o segundo ponto que eu vou te mostrar como que a situação de Moraes pode piorar e muito com uma matéria aqui da CNN Internacional, do inglês, que está traduzido aqui para o português pelo Google, e que mostra o que aconteceu com a Carrie Lam, chefe do executivo de Hong Kong. Olha aqui. A líder de Hong Kong, Carrie Lam, está sendo paga em dinheiro efetivo, gente, dinheiro vivo, porque os bancos não querem lidar com ela. Preste atenção nisso. As sanções dos Estados Unidos afastaram a chefe do executivo de Hong Kong, a Carrie Lam, do sistema bancário global, diz a controversa líder política, forçando-a a acumular dinheiro em espécie. Lam disse na sexta-feira a uma emissora de TV local em Hong Kong que não consegue acessar serviços bancários desde que os Estados Unidos bloquearam pessoas e empresas americanas de fazer negócios com ela em agosto. O governo americano tomou medidas em resposta à imposição pela China de uma lei abrangente de segurança nacional à cidade. As restrições também impedem que a Lam mantenha quaisquer ativos baseados nos Estados Unidos. Aspas dela, presta atenção. Isso aqui pode ser aspas do Moraes daqui a alguns dias. Olha as aspas dela. Estou usando o dinheiro todos os dias para tudo, disse Lam ao Hong Kong International Business Channel na sexta-feira. Tenho muito dinheiro em casa. O governo está me pagando o salário com dinheiro porque eu não tenho conta bancária. A revelação de Lam demonstra o quanto que ela ficou paralisada pelas restrições. Em agosto, ela disse à emissora estatal chinesa CGTN que não visitava os Estados Unidos há anos e que as sanções eram realmente sem sentido. Que desespero, hein, gente? Vocês conseguem imaginar como que é viver assim? Essa é a nova vida do ministro Alexandre de Moraes. E pode ser dos demais ministros do Supremo também, se eles continuarem nessa escalada, se eles continuarem a apoiar os abusos de Alexandre de Moraes, como o governo americano já informou pela imprensa. Mas bora agora para o terceiro ponto, que eu vou te mostrar como que o Moraes está reagindo a isso tudo. Olha que loucura! Ontem, no dia em que ele foi sancionado, para passar aí uma imagem de normalidade, de naturalidade, de que tá tudo bem, o ministro Alexandre de Moraes resolveu ir ao jogo do Corinthians com o Palmeiras em São Paulo. E vejam só como que o ministro tá bem, tá tranquilo e zero preocupado com as sanções. Olha aí, ó. Olha a imagem que pegaram dele. É o ministro do Supremo Tribunal Federal, gente. Obrigado por lei a guardar decoro. E dando dedo para a torcida do próprio time dele. Ele está no estádio do Corinthians, torcida única. E ele está dando dedo para a própria torcida, para essas pessoas. Um ministro do Supremo. Agora o comentário eu deixo com vocês. Pois é, pessoal, você viu aqui no início desse vídeo, né? Ali, a entrevista coletiva direto da Casa Branca, a primeira entrevista coletiva ali do secretário de Relações Exteriores, falando exatamente sobre as sanções que estão sendo implementadas aqui sobre o ministro Alexandre de Moraes e também a porta-voz ali da Casa Branca falando sobre a taxação de 50%. O problema, pessoal, é que o brasileiro tem o costume de julgar as coisas para debaixo do pano, de achar que não vai dar nada. Não, na hora H o Trump vai voltar atrás. Só que não, pessoal. Eles prometeram e fizeram o que prometeram. E isso é só o início das retaliações que ainda vão vir, pessoal.
O grosso ainda não entrou, não. Vai acontecer ainda coisa pior ainda. Vocês não perdem por esperar. Na verdade, eles não perdem por esperar, porque acharam que é o dono do Brasil, mas Supremo é o povo, não é um ou dois que acham que mandam no Brasil. E aí as contas do Moraes, os bancos, eles não querem saber se você é um grande acionista, se você é um baixo acionista. Se veio uma ordem, principalmente uma ordem internacional desses bancos, eles vão operar e vão bloquear e vão cortar o dinheiro. Existe o sistema SWIFT, que é o sistema de transação financeiras mundial, né? Onde você pode pegar um dinheiro daqui, mandar lá para a Europa, mandar para o Japão, receber dinheiro também. Qualquer tipo de importação ou exportação que é feita é usado esse sistema SWIFT. Então os bancos brasileiros, até o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Itaú, não importa, eles usam esse sistema. E aí, pessoal, a sanção, na verdade, ela é aplicada a Moraes, mas ela é direcionada às empresas norte-americanas com sede nos Estados Unidos e às empresas que têm negócios, parceria com os Estados Unidos. Então, qual que é a ordem nessa lei Magnitsky? A ordem é a seguinte: está proibido de ter negócios ou de ter como cliente Alexandre de Moraes, ministro da Suprema Corte. Então, essas empresas, se tiverem qualquer relação com Moraes, elas serão punidas. Então, mais do que depressa, elas recuam e cortam e suspendem qualquer tipo de ligação. E isso acontece com os bancos. Então, por exemplo, o Banco do Brasil, que é o banco onde o ministro recebe o seu provento, né, a seu ordenado ali, a seu salário, também vai suspender. Por quê? Porque o Banco do Brasil tem relações com o banco lá dos Estados Unidos, o Banco Mundial, e eles não querem sofrer sanções piores ainda. Então eles vão acatar, sim, a lei Magnitsky. Pois é, pessoal, tudo isso aí teve alguns esquerdistas, alguns esquerdopatas, né, que falaram, pessoal da extrema esquerda, falaram, não, isso é fake news, isso é conversa para boi dormir, não vai acontecer nem lei Magnitsky e nem taxação de 50%. Pois é, aqui no Brasil se promete picanha, se promete cervejinha, se promete mundos e fundos e não se cumpre. Agora lá fora não é assim não, pessoal. Lá fora, quando eles batem o martelo, é para valer. E agora chegou a conta e eu quero ver quem vai pagar. E uma pergunta que foi feita ali para o secretário de Relações Exteriores sobre o que pode vir futuramente, né? A jornalista, inclusive brasileira, estava ali, né, nessa coletiva e ela perguntou o que pode vir mais. Aí o secretário de Relações Exteriores, eles não gostam de se abreviar, né, para não cometer um equívoco. Eles falaram, não podemos falar nada, mas está por vir. Ou seja, pessoal, existe uma preocupação até da mídia mesmo, né, do que pode acontecer daqui para frente com o Lula, com o Moraes, com o consórcio comunista em Brasília. A verdade é o seguinte, pessoal, eu quero saber se eles ainda vão continuar dobrando a aposta e colocando em risco o povo brasileiro, porque isso é uma judiação. Nós vamos pagar por uma irresponsabilidade, por um orgulho besta dos governantes desse país. Ao invés do Lula mandar senadores, ministros, esse tipo de pessoa conversar com alguém lá nos Estados Unidos, o Lula tinha que ter a hombridade, pegar o telefone e fazer uma ligação oficial ali para o Donald Trump ou para o secretário ali de Relações Exteriores e conversar abertamente e falar, pedir desculpa, fazer meia-culpa, fazer qualquer coisa, mas não deixar essa tempestade cair sobre o povo brasileiro. Aí você vê quem realmente é patriota e quem não é. Se fosse Bolsonaro que tivesse esse problema para resolver, ele iria até as últimas consequências, mas não deixaria o povo brasileiro sofrer. Porque o que acontece, pessoal? O PIB brasileiro vai cair em 0,8 com essas exportações que vamos deixar de fazer para os Estados Unidos. Sabe o que isso significa? São 30 mil portas de emprego que vão se fechar no Brasil. Já tem muitas empresas dando férias coletivas. E isso, pessoal, é tudo culpa de quem? De quem governa esse país. Aliás, do desgoverno do país, né? Na verdade é isso. Eu quero que você coloque aqui nos comentários se você acha que Moraes e Lula vão dobrar a aposta e continuar fazendo aí jogo duro ou se eles vão recuar dessa vez. O que você acha? O Moraes esteve ali no jogo Palmeiras e Corinthians, né? Inclusive fez um gesto obsceno ali quando foi vaiado ali pela torcida, né? A pessoa quer dar a cara a tapa, quer sair para a rua e não quer ser vaiado, vai ser vaiado sim.
E aí eu quero que você coloque aqui nos comentários se eles vão recuar ou se eles vão continuar fazendo esse jogo, essa queda de braço, né? Toda essa resistência aí, para quem pagar no final das contas é o povo brasileiro. Inclusive, por falar em pagar a conta, o rombo do INSS lá, a fraude do INSS, até agora não prendeu ninguém, né? Mas o pessoal do 8 de janeiro tá preso lá. O pessoal do 8 de janeiro tá preso até hoje. Olha só, pessoal, sobre essa taxação aí, né? O Haddad gosta muito de taxar, né? Inclusive ele foi intitulado aí, né? Foi apelidado como Taxad. E aí o Donald Trump ensinou para ele como que taxa, né? É assim que taxa, ó. Taca logo 50% e se reclamar ganha mais 50%. Tá aí o Donald Trump ensinando pro Haddad, tá bom? Vamos ficando por aqui. Se inscreva aqui no canal, pessoal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, junte-se a nós, se inscreva aqui. Estamos chegando a 500 mil inscritos, conservadores, seguidores, pessoas do bem que querem a mudança desse país. Se inscreva aqui no canal, dá aquele like e tamo junto.